Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre mais uma obra-prima da deusa Margaret Atwood, que é o Semente de Bruxa. Semente de Bruxa ele saiu pela editora Morro Branco e tá numa edição super bem cuidada, com um projeto gráfico muito bonito. E eu odiei ele num primeiro momento porque ele fugiu daquela padronização de capas que a Roku estava lançando, mas enfim, né, vamos conviver com isso. Antes de começar a falar sobre a resenha e as minhas impressões do livro, eu queria fazer uma indagação à editora Morro Branco. Esse livro veio com um adesivo falando sobre o The Handmaid's Tale. E eu não gosto de adesivo nas capas do livro. Então eu tirei. E aí na hora que eu tirei, olha o que tinha embaixo. É o adesivo impresso, idêntico ao adesivo que estava em cima. Não entendi isso, mas enfim. Semente de Bruxa vai contar a história do Felix Phillips, que é um renomado diretor de teatro lá do Canadá, da cidade dele. Ele faz anos que comanda um festival de teatro, então ele é super renomado, ele é audacioso, às vezes ele passa dos limites, ele é provocador e todo mundo conhece o nome dele e tem muito respeito ou medo ou inveja dele. O Félix ele tem passado por um período bem difícil da vida dele. Ele perdeu a esposa e logo em seguida, alguns anos depois, ele perdeu a filha recém-nascida, né, praticamente dele. E isso fez com que ele entrasse numa depressão muito forte. E o assistente dele, o Tony, aproveitou esse momento de recaída para passar uma rasteira gigantesca. O Tony ele fez com que o Félix fosse demitido desse festival e tomou o lugar dele. E aí na hora que ele perde esse cargo lá no festival de teatro, ele começa a perceber que tudo o que estava acontecendo, né, ele deixou muitas coisas ao encargo do Tony, e ele percebe que o Tony estava planejando esse golpe há muito tempo. Sem ter para onde ir, o Félix acaba recolhendo as coisas dele, tentando organizar um pouquinho a vida dele, e ele se refugia numa cabana. Nessa cabana ele vai começar a pensar uma maneira de se vingar dessas pessoas, né, o ministro da cultura, as pessoas que estavam envolvidas nesse esquema para mandar ele embora ali do festival de teatro, e ele coloca como principal objetivo dele vingar-se dessas pessoas. Ao mesmo tempo ele vai tentando lidar com o luto sobre a morte da filha dele. Só que ele vai lidar com esse luto de uma maneira talvez nada saudável. Ele começa a ver a filha dele e conversar com a filha dele como se a filha dele fosse uma pessoa que existisse e vivesse ali, compartilhasse a cabana, né, o casebre que ele tá morando junto com ele. 12 anos vão se passar dessa reclusão do Félix. As pessoas simplesmente esqueceram que ele existe. Muitas teorias conspiratórias correm ali no meio cultural, achando que ele está morto ou que mataram ele, enfim. Mas aí ele vê uma oportunidade de começar a se reerguer. Ele vê uma vaga de emprego, afinal ele precisa trabalhar, depois de tanto tempo. Ele vê uma vaga de emprego numa prisão, que fica ali próximo onde ele mora. É uma prisão de segurança média e é uma vaga para professor de escrita criativa. E ele vai para essa entrevista de emprego e consegue essa entrevista de emprego, consegue esse emprego, aliás. Só que ele não vai dar uma aula assim convencional, ele vai usar o teatro para ensinar Shakespeare para os presidiários. E ele vai fazer algumas montagens de peças onde, claro que eles não vão se apresentar num teatro convencional, mas eles vão fazer ensaios e discutir os roteiros, discutir os papéis, discutir as funções sociais ali de cada um dos personagens. Isso vai fazer um sucesso e esse projeto vai ser muito bem sucedido com os presidiários. No final desse trabalho, né, que dura mais ou menos uns 3 meses, eles vão fazer a encenação da peça, que vai ser filmada e depois vai ser transmitida no sistema de TV interno ali do presídio. Com todos esses anos que se passaram, os adversários do Félix ascenderam, né, na escala social e se tornaram ministros, pessoas super importantes, que com um discurso, né, bem contra a reabilitação social dos presidiários, vão acabar fazendo uma visita nessa prisão. E aí o Félix vê a oportunidade de se vingar dessas pessoas. Essa visita é programada com meses de antecedência e é nesse momento que ele tem a chance de começar a planejar a sua vingança. E é com a Tempestade de Shakespeare que ele vai traçar ali os seus planos para obter essa vingança. Esse livro aqui ele vai fazer, né, um paralelo da peça Tempestade com a história do Félix. Então, a história de A Tempestade ela vai ser recontada através dos personagens aqui do livro Semente de Bruxa. As duas histórias são bem paralelas, só que é como se fosse um Inception, uma história dentro da outra,
Do mesmo modo que existe a peça A Tempestade sendo interpretada por esses presidiários, a história do Felix remete a esse golpe que ele sofreu do seu assistente e vai sofrer durante todos esses anos num exílio, igual o personagem da peça A Tempestade. E ele também vai falar sobre a vingança, né? As duas histórias têm essa semelhança. Então, se você nunca ouviu falar sobre A Tempestade de Shakespeare, compensa você dar uma lida, né, sobre o que se trata, para você conseguir acompanhar a história de Semente de Bruxa um pouco melhor, um pouco mais embasado. Uma coisa que engana bastante é o título, né? Semente de Bruxa. Você vê esse título e logo remete à bruxaria, a alguma coisa, né, pagã, não sei. Só que na verdade isso daqui é um livro sobre luto, sobre vingança e sobre segundas chances. Então a gente vai ver a segunda chance no personagem do Félix, que vai ter uma segunda chance de se reerguer aí depois do baque que ele sofreu com a morte da esposa, da filha, da demissão. Nós vemos o papel da segunda chance também sendo desenvolvido pelos presidiários, que apesar de ser um presídio de segurança média, ali tem todo tipo de presidiários, tem todo tipo de detentos, tem pessoas que hackearam sistemas de segurança, aplicaram fraudes, violência de fator médio ali, digamos assim. Então esses presidiários também encontram uma segunda chance nessa reabilitação durante essas aulas e durante a montagem dessas peças. Por incrível que pareça, esse livro aqui ele consegue ser um pouco mais leve do que a gente está acostumado a ler da Margaret Atwood, que é aquela distopia, né, sempre com um tom de desgraceira incrível. Esse livro aqui consegue ser mais leve, mas não tão mais leve assim, afinal ele fala sobre luto, né, vingança. É claro que esse livro aqui tem aquela narrativa deliciosa da Margaret que você vai lendo. Ele é um livrinho curtinho, então você consegue ler ele rapidamente. E eu recomendo muito que, se você ainda não descobriu a maravilha que é essa autora, por favor, corra atrás e adquira o seu Semente de Bruxa. Essa edição aqui tá bem bonita, o trabalho gráfico foi feito de maneira assim bem caprichosa. Ele não tem a mesma capa, né, das edições da Rocco, mas enfim, veio com marcador. Esse livro aqui tem a capa em soft touch, que tem aquela impressão de ser emborrachado. Enfim, foi mais uma leitura muito deliciosa, graças a Margaret Atwood. E é isso, deixa aí seu comentário falando pra mim quais livros dela você já leu e até a próxima leitura.